Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, voltando a TNG, né, a nossa nova geração, falando especificamente do 10º episódio da primeira temporada intitulado Santuário. Esse episódio é um episódio muito especial, por quê? Porque ele marca a volta, né, de Majel Barrett à franquia, né, interpretando a polêmica Lwaxana Troi, a mãe da conselheira Troi, né, aquela mulher altamente extravagante, aquela mulher altamente constrangedora, porque ela lê os pensamentos de todo mundo e ela diz exatamente aquilo que pensa, né, ela diz, isso é uma marca, né, da cultura betazoide, né. A Troi nunca mostrou esse lado da cultura betazoide, né, porque ela vivia com os humanos, né, então ela falava até para a própria mãe, né, que os humanos muitas vezes eles pensam uma coisa e falam outra, né, e a Lwaxana Troi falava que se todo mundo dissesse o que pensava, que talvez as coisas pudessem ser até um pouco mais fáceis, né. E ela, inclusive, até se considera mais evoluída do que as outras pessoas pelo jeito de ser dela. Então ela é uma personagem engraçada, né? Eu confesso a vocês que quando eu vi, né, a Majel Barrett fazendo a Lwaxana Troi pela primeira vez, eu não me toquei, né, que era ela, né, no caso, né, que era a Christine Chappell, né, porque a Christine Chappell é aquela lourona, bonitona, de olhos azuis, né, e os betazoides têm olhos pretos, né, então ela teve que usar lente de contato preto, né? E eu confesso a você que eu não associei muito, né, a imagem à pessoa num primeiro momento, né? E eu achava, né, a Lwaxana Troi uma mulher muito chata, né? Mas hoje, revendo, né, esses episódios, né, e o fato também dela não estar mais entre nós, né, bate até um certo saudosismo, a gente vê esses episódios dela até com um certo carinho, né? E é interessante, né, nessa revisita, né, que pelo menos eu estou fazendo, né, a série, né, rever, né, a Majel Barrett ali, né, no caso, né. Então é um episódio até especial, apesar de ter sido um episódio muito constrangedor, aqueles episódios da primeira temporada de TNG que a gente sabe, né, que tem os seus probleminhas, né. Mas aí o que acontece? A Majel Barrett, ela aparece, né, na Enterprise, né, por quê? Porque a conselheira Troi, ela tá de casamento marcado, né. Faz parte da tradição você ter um casamento arranjado, né, o pai da conselheira Troi era da Terra, né, e ele, dentro dessa tradição betazoide, ele acabou arrumando, né, um marido, né, para a filha, né, no caso. Só que os pais, né, do noivo, vamos dizer assim, que se chama Wyatt, não se dão muito bem com a Lwaxana, né. Então você tem todo um conjunto de situações constrangedoras na nave, né, situações engraçadas, constrangedoras, né? A própria Lwaxana Troi, ela trata, né, o Picard de uma forma muito constrangedora, né? Ela diz que o Picard se sente atraído sexualmente por ela, coisa e tal, e ela fala isso abertamente. Ela fala, inclusive, que o pai, né, do noivo se sente atraído sexualmente por ela, né? Para vocês perceberem a saia justa, né, que foi esse episódio, né? O jantar, por exemplo, de que se ia celebrar o noivado foi uma coisa altamente complicada, né? A Troi, inclusive, ela se estourou, né, e saiu do meio do jantar, né, toda revoltada da vida, né, no caso, né? O Data ficava ali observando aqueles comportamentos humanos que eram muito estranhos para ele, e ele ficou também, de uma certa forma, muito, como vamos dizer assim, ele também criou situações engraçadas e constrangedoras por causa disso, né? E o Riker, né? Imagina o Riker nessa situação, né? O Riker ficou com baita de um ciúme, né? E aí você tinha toda essa... Esse episódio foi uma cascata, né? Aos borbotões, né, de saias justas aí, né, no caso, né? E o Wyatt, ele tinha uma característica interessante, ele sonhava com uma mulher, né? E ele pensava que essa mulher era a Troi, né? Porque os betazoides, eles têm esse negócio de ler as mentes das pessoas, então ele pensava que era a Troi. Mas quando ele viu que não era a Troi, ele ficou um pouco decepcionado no primeiro momento, mas depois, ao conversar com a Troi com aquele jeito todo docinho dela, né, o cara foi se interessando por ela, e a Troi também foi se interessando por ele. Então foi um negócio engraçado nesse episódio, né, que geralmente nos casamentos arranjados a resistência é muito grande, né, no caso de um para com o outro, né, e no caso aí a Troi estava até querendo casar com o cara depois que conheceu ele.
Mas o interessante é que você teve uma história B aí no episódio também, né? Que era de uma nave, né? Que apareceu do nada, de uma espécie que era considerada extinta, porque essa espécie acabou se extinguindo, fazendo uma guerra biológica, né? E os poucos sobreviventes dessa espécie carregavam esse vírus, né? Mortal aí no caso, né? E aí o que acontece? A Enterprise estava orbitando um planeta chamado Santuário, onde ia ser feito todo o casuário, que era uma espécie de mundo assim bem paradisíaco, né? E aí de repente você vê essa nave, né, que a espécie era tareliana que eles chamavam, né, chegando, né, ao planeta, né? E a líder do planeta querendo que a Enterprise explodisse a nave de qualquer jeito, porque não queria ver o planeta dela sendo contaminado, né? E pelo acordo que a Federação tinha com o Santuário, a Enterprise tinha que defender esse planeta Santuário, porque o planeta Santuário não tinha armas, né? E aí o Picard também fica naquela saia justa. Por quê? Porque se ele tem que defender o planeta Santuário, ele tem que também prestar assistência, né, a espécies que estão ameaçadas, correndo perigo, né? E ele percebeu que essa nave tareliana estava sem dobra, então ela já estaria viajando de repente há muitos anos. Aí de repente ela precisaria de ajuda. E os tarelianos queriam, né, ficar no santuário, mesmo que fosse num lugar bem afastado, entendeu? Num lugar deserto, afastado, bem longe da civilização nativa do planeta, para não contaminar a civilização nativa do planeta. Só que o Picard tinha, né, poder de decisão sobre isso. Quem decidia isso era o pessoal do santuário. O grande detalhe é o seguinte: quando esse pessoal, né, esses tarelianos, eles entram em contato com a Enterprise, né, uma das pessoas que aparecem, quem são? A mulher que o Wyatt via nos seus sonhos, né? E também os tarelianos, quando viam o Wyatt, também, né, diziam que viam o Wyatt nos seus sonhos também, e também tinham essa visão do Wyatt, no caso, né? Então, o que acontece? O Wyatt era médico, né? E aí, né, quando ele viu aquela figura que ele aprendeu a amar, a ficar apaixonado a vida toda, aquela figura imaginária, né, o cara pirou na batatinha, né? E aí ele quis realmente, né, abrir mão de tudo, do casamento, de tudo, da vida com os pais, coisa e tal, e se teletransportou para a nave, né, dos tarelianos, no caso, né, para poder, né, curar esse povo, né, e viver com esse povo aí. Só tinha sobrado 8 pessoas, né, nessa civilização. Então, quando ele entra na nave, existe um monte de figuras desenhadas do rosto dele, né? Assim como ele tinha também desenhado figuras da mulher, né, que estavam na nave tareliana, né? Então ali ele acabou, né, encontrando, vamos dizer assim, o seu destino, né? Ele sabia que ia encontrar o destino dele no santuário, ele pensava que era o casamento com a Troi, mas na verdade o destino era ir com esse povo tareliano, né? Ficar com esse povo tareliano e curar esse povo tareliano e ficar com essa mulher que estava nos pensamentos dele, assim como os tarelianos tinham ele nos pensamentos dele, né? Aí você pode me perguntar, muito conveniente, né, a resolução desse episódio, né, no caso, né? Aí o que eu posso dizer a vocês são duas coisas. Primeiro, né, quando o Wyatt vai conversar com a Lwaxana, né, sobre essa questão, né, a Lwaxana fala: eu já sabia de tudo isso, você vai me perguntar, né, o que eu acho disso. Eu só posso falar de uma coisa, né? Tudo nesse universo ele tem algumas ligações, eles estão ali conectado, coisa e tal. Então ela, para essa situação altamente conveniente, ela deu essa explicação lúdica, né, de que existe uma coisa no universo que conspira a favor da gente, que as coisas estão interligadas, estão interconectadas, que há um destino, coisa e tal, né? Isso me lembra muito o primeiro filme do Highlander, né? Quando o Christopher Lambert pergunta lá pro Sean Connery, né, por que eles eram imortais, né? Aí o Sean Connery vem com aquela conversa mole, né? Por que o sol nasce, né? A natureza, por que as flores abrem na primavera, né? Essas coisas, né? Quer dizer, você dá um tom lúdico, né, pra parada, né? Você dá um tom mais engraçadinho pra parada, mas foi uma solução conveniente que os roteiristas criaram ali, né? E eles botaram essa explicação meio marota aí, né? Que tem um tom mais lúdico, né? Que tudo no universo conspira ao nosso favor, né? Essas coisas engraçadinhas aí que as pessoas gostam de escutar, né? No caso, né? Mas é isso, gente. Foi um episódio que vale a pena, né, a gente assistir, né? Por causa da Majel Barrett, né? Você revendo, né, esses episódios, você passa até a gostar mais da Lwaxana, né? Aquela coisa, né? Você
fazer um retrospecto, né? Você fazer uma revisita, né? Às vezes esses episódios que você considerava chatos quando você viu pela primeira vez, você até vê ele com outros olhos, né? Quando você tá com uma outra mentalidade, muitos anos depois, né? E você tem os episódios, eles adquirem um outro sabor, e nesse caso isso acabou acontecendo muito em virtude da Majel Barrett, né? E dela também não tá mais aqui entre a gente. Tá certo, gente? Fico aqui desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que isso sempre ajuda muito a gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.